Olá, pessoal, tudo bem? Preparei uma aulinha com algumas explicações sobre os conteúdos que foi passado para vocês nas aulas anteriores. Vamos lá? Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre questões do sujeito. Como que ele vai aprender autonomia, né? A liberdade incondicional e o livre-arbítrio. Trabalho como mercadoria e a sociedade pós-moderna. A questão da autonomia, né, ela requer todo um processo, né, de aprendizagem. E, a princípio, a educação ela vai começar pela heteronomia. Quando que acontece isso? Quando as regras, né, elas são introjetadas sem críticas, né, até que seja alcançada, então, essa autonomia. Quando que acontece? Entre criança e adolescente, né? Então, as crianças, por mais que a gente explique, né? Não pode, não deve, mas sempre eles acabam esquecendo, porque eles não têm aquela maturidade, né? E para eles começarem a ter as decisões deles mesmos, eles precisam ter essa autonomia, né? Que é aí que vai começar. Só que para que seja alcançada essa autonomia, acontece um impasse, né? Esse impasse que, quando o ser humano ele ainda é criança para tomar certas decisões, ou ele já é adolescente, né? Ele já tem que começar a ver o que ele quer para a vida dele, logo ele já está na vida adulta. Então, nessa situação ali entre criança e adolescente, vai acontecer esse impasse sempre com aquele indivíduo, né? E a liberdade incondicional e o livre-arbítrio, o que significa? Será que somos realmente livres? Essa liberdade significa ação sobre a vontade. O livre-arbítrio é um agir sobre a sua vontade mesmo. Santo Agostinho vai falar que esse livre-arbítrio, no sentido ético, né, de livre-arbítrio, significa uma liberdade de indiferença. E, para o Aristóteles, essa liberdade incondicional, tanto a virtude quanto o vício, ele vai depender muito da vontade do indivíduo, né? Para que se torne realmente uma liberdade incondicional. E Sócrates, né? Ele vai falar que essa prática, né, de liberdade vai depender muito das virtudes, da temperança, da prudência do ser humano. Porque por mais que ele cometa essa liberdade, ele precisa saber o que o fará bem e o que o fará mal, né? Então, ele vai dizer que agimos bem quando as conhecemos e que agimos mal quando as ignoramos. E o trabalho como mercadoria. Podemos falar um pouquinho sobre o Karl Marx. Karl Marx, ele vai falar muito sobre a questão do trabalho para o ser humano, para o sujeito, né? E podemos lembrar da Revolução Industrial, que aconteceu ali no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, né? Quando as pessoas elas fizeram manifestações contra essa revolução ali da máquina, né? Então as máquinas elas vieram para tirar ali o lugar do ser humano no mercado de trabalho, que ele já trabalhava muito, né? Horas excessivas para ele ganhar,
mais ou menos o que desse para ele se sustentar, né? E se ele quisesse comprar algo além daquilo que era para sua vida, ele tornaria o trabalho já uma alienação, né? Para ele poder suprir. Fora aquelas condições trabalhistas, né, que o Karl Marx comentava muito sobre isso, as, as má distribuições de renda, que ainda existe até hoje, né? As formas trabalhistas do sujeito ali enquanto criança que trabalhava além do que poderia, as mulheres trabalhavam a mesma coisa que o homem e ganhavam menos, mulheres grávidas, né, que para eles já não iam produzir tanto como as outras mulheres. Enfim, essa situação trabalhista, ela sempre foi muito vista, né, pelo Karl Marx. E quando o sujeito ele torna o trabalho uma alienação, é porque ele precisa consumir, né? E com isso a gente vai falar da sociedade pós-moderna, do hiperconsumo, né? O que acontece? Para o indivíduo ele consumir, né? Ele trabalha bastante. Mas se ele começar a ter um hiperconsumo na vida dele, ele vai ter que trabalhar muito mais para poder pagar as contas, né? Ele vai fazer prestações no cartão de crédito, ele vai assumir dívidas, né? A longo prazo, né? Olha, vamos dar o exemplo de um carro, né? Se a pessoa ela pretende ter um carro, ou ela vai ter que juntar esse dinheiro, né, durante muito tempo, né, durante muitos meses, dependendo do seu salário ali, né, para ela poder comprar esse carro à vista. Mas será que é isso que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela assim, não consegue juntar todo o dinheiro. Às vezes ela consegue juntar um pouquinho, dar como entrada, ou não tem nem entrada para dar, né? E aí faz aquele financiamento ali a longo prazo, né? Durante anos, 4 anos, né? 3, 4, 5 anos. E o que acontece? Para ela poder pagar, ela vai ter que trabalhar muito. E isso se torna uma alienação trabalhista, né? E sociedade pós-moderna, o hiperconsumo. Então, o Lipovetsky, ele reconhece o poder massificador da publicidade e os malefícios do hiperconsumismo, né? E isso aí entende como uma ilusão de mercadoria para nos garantir a felicidade. Então, para o Lipovetsky, o ser humano ele quer suprir algo, né, que falta na vida dele, né? De repente até algum fator emocional, né? E ele precisa consumir. E não é pouco não, tá? Para ele garantir essa felicidade, ele vai estar sempre comprando algo. Se ele não fizer isso, ele não consegue ser feliz. Ou ele vai comer alguma coisa, né? E para isso custa, né? Para você comprar comida custa. Ou o ser humano ele precisa sair, né? Para ir em busca de uma felicidade, em busca de algo. E cada vez que você sai, você gasta um dinheiro, né? Mas enfim, tudo está voltado ao consumo para garantir essa felicidade. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente comenta mais alguma coisa, se ainda estiver dúvida, né? E ou avança o nosso conteúdo, tá bom? Beijão a todos!